Vamos lá falar sobre um caso que a gente acompanha desde o ano passado, que hoje, na data de hoje, completam 8 meses o falecimento da Juju, aonde uma mãe está indignada, não consegue compreender, não conseguiram explicar para ela do que a filha morreu, onde o laudo técnico acaba aí, de forma técnica, falando um monte de coisa que foi conclusivo, ou foi concluído como a causa a esclarecer. Juliana Alves Pereira dos Santos, 26 anos de idade, que na região do Colorado, ela teria seu convivente, acabou se envolvendo numa briga dentro de casa e a partir dali, essa mulher foi levada para a UPA do Verdão, depois deu entrada morta lá no Hospital Municipal de Cuiabá. O rapaz foi levado para a delegacia, preso após a denúncia dos profissionais da saúde. Posteriormente, ele acabou aí sendo condenado a 1 ano e 3 meses ou 4 meses, acabou saindo de tornozeleira. Com a tornozeleira, ele acabou tirando ela e acaba respondendo por lesão corporal. Aí a mãe pergunta, lesão corporal, e ela morta? Morreu de quê então? É isso que temos aqui como finalidade nessa matéria que a gente fez aí, respeitosamente, a mãe que ainda está de luto após a filha morrer dentro do Hospital Municipal de Cuiabá. Ou seja, a mãe só quer entender qual foi o motivo que a filha morreu. Porque quando você tem um parente ou alguém, um amigo que falece por infarto, né? Tem lá no laudo a motivação, o porquê, um infarto fulminante, um AVC. E nesse caso da Juliana, até hoje a mãe não descobriu. Só colocaram lesão corporal, que abre precedentes para tantas coisas, para você pensar e na verdade você não sabe até hoje a motivação. Deixa eu acompanhar esse dilema, vai. A nossa equipe de reportagem está na área central de Cuiabá para poder voltar com uma história que aconteceu há 8 meses atrás, no ano de 2024, no dia 31 de maio. Uma jovem conhecida carinhosamente como Juju, com o nome de Juliana Alves Pereira dos Santos, de 26 anos de idade, que acabou dando entrada na UPA do Verdão e depois, posteriormente, ela foi levada para o Hospital Municipal de Cuiabá. Essa mulher morreu. Na época, foi cogitado que ela teria tentado se envenenar. E depois, posteriormente, a própria equipe do hospital acabou chamando a polícia, afirmando que aquele homem, a qual seria o seu companheiro, o convivente, seria o causador da morte dela, seria um suspeito. Esse homem acabou sendo preso naquele momento, levado até a delegacia da mulher, 24 horas, onde o boletim de ocorrência foi confeccionado. Tudo aconteceu no bairro Colorado, você entendeu? Já vinha visto várias vezes queixa dele, ele é agressivo. Ele só bate na cabeça dela. Relatos que a própria minha filhada falou com a mãe dela, que é minha tia. Inclusive teve uma festa final de semana do filho dela mais novo, Pietro. Eles foram lá, ele discutiu com ela, ele foi embora e falou que não era para ela voltar mais para ele, você entendendo? Só que as coisas dela estão na casa dele. Aí, ontem, ela saiu à noite com as amigas para beber e quando voltou, ele entrou na casa, lá tem sinal de arrombamento na porta. Da frente atrás? Não, na frente. E aí? Sinal de arrombamento, copo quebrado, você tá entendendo? E lá nós encontramos esse limpa-alumínio, que é um vidrinho pequeno, você entende? Mas nós já sabemos, inclusive relato da própria filha pequena, de 7 anos, fala assim, vovó, corre lá que o Maicon tá batendo na mamãe. Ele é pai dela ou padrasto? Padrasto. E aí? Então, esses relatos não é de hoje, eles estão juntos há 4 anos. Então, lá no HMC lá, diz que tem um líquido amarelo, mas estava na roupa. E aí? Estava na roupa, mas até agora não foi comprovado, porque não fizeram autópsia ainda. Porque ele levou ela para lá, para a UPA, aí lá da UPA viram que não ia dar conta, mandaram. Qual das UPAs que ele levou ela? Acho que foi aqui do Verdão, Leblon? Não tem a precisão certa, mas foi a UPA próxima do Colorado. E aí? E aí de lá levou ele lá, ele levou ela para o HMC lá, e lá foi constatado lá a hora da morte, às 7 horas da manhã, por traumatismo craniano. E ali já pegaram e prenderam ele. De lá para cá, a família estaria querendo elucidar o caso e saber o que aconteceu com a Juju. Até que durante aí todo o arrolamento das investigações, a Politec acabou esclarecendo para a família que a causa não foi esclarecida ou teria que ser esclarecida. Esse homem, a qual seria seu convivente de 30 anos de idade, que é filho de um militar aposentado, um militar da reserva, ele ficou 1 ano e 3 meses condenado.
mas acabou saindo de tornozeleira e depois, posteriormente, teve a tornozeleira retirada. Na compreensão ou no julgamento que foi arrolado, ficou como apenas lesão corporal, mas a morte não foi explicada. O que aconteceu durante aquela noite ou durante aquele dia, onde várias testemunhas ou pessoas ouviram aí murro na parede, briga, confusão, um relacionamento que já não era mais sustentável. Na época, a Juju estaria com uma amiga em uma confraternização, em um evento, teria ingerido bebida alcoólica, mas pouca quantidade, assim foi afirmado por uma das colegas, e agora a família volta à tona. Quer saber o que aconteceu com a Juliana? Por que está a esclarecer? Por que o laudo não conseguiu ali aplicar algo que pudesse comprovar? Foi um mal súbito? Não foi envenenamento? Que mancha era aquela que foi encontrada na roupa dela? Por que está tudo calado e não tem nenhum tipo de explicação que possa convencer os familiares do que aconteceu com essa jovem que com uma idade tão pequena, apenas 26 anos de idade, a Juliana Alves Pereira dos Santos, hoje completam 8 meses que ela faleceu. A mãe dela, que está aqui do nosso lado, volta novamente a procurar nossa equipe. Mãe, é lamentável que, diante de toda a situação que aconteceu, não há uma explicação concreta para a família? Sim, seu Dídio. Eu estou aqui hoje, que eu estou indignada, porque em toda a minha vida, assim, eu nunca ouvi falar que uma pessoa morre e não tem causa de morte. O ML, a Politec, foi na casa da minha filha, fizeram a perícia e não encontraram nada. Inclusive, tem uma parte no laudo que diz que na casa da minha filha encontraram vestígios de sangue no quarto, no banheiro, no espelho, na cozinha. E eu estive lá às 7 horas da manhã, quando eu tive a notícia no HMC que a minha filha tinha morrido. Eu cheguei lá, não tinha sangue nenhum. Essa é outra parte desse mistério. Quem foi lá e limpou o sangue, então, se tinha vestígio de sangue? No banheiro, no quarto dela, no chão, não sei na onde mais. Então eu quero assim uma explicação, né? Se não foi ele que matou minha filha, quem foi então? Porque ela não ia se matar sozinha. E tem muitas contradições. Teve uma história que foi construída onde falam que ela teria tentado se cortar, ou uma amiga que foi lá testemunhar, ou colega daquele que é acusado que foi lá testemunhar, que ela estava se cortando. A sua filha se mutilava, ela se cortava? Nunca, nunca, nunca. Minha filha nunca faria isso. Ela estava na casa de uma amiga dela e esta amiga que mandou os áudios que eu só fiquei sabendo também depois do enterro dela, que houve essas conversas. Inclusive na noite que aconteceu o crime, eu falei com ela até 9h30 da noite. Até 9h30 da noite eu estava falando com ela. Aí eu ainda falei para ela que não era para ela ir para casa sozinha. Mas ela falou para mim que não ia acontecer nada demais, que ele não teria coragem de fazer nada com ela, né? E a partir daí eu não entendo mais o que aconteceu com a minha filha. A partir das 9h30 eu não entendo, porque eu cheguei para encontrar com ela no serviço, já voltei sabendo que a minha filha tinha morrido, porque a própria pessoa que fez isso com a minha filha que me ligou para mim ir lá para o HMC, que ela estava passando muito mal. A senhora procurou a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, algum delegado, para que possa explicar para a senhora se é um caso que foi arquivado ou que está sendo investigado ainda? Não, o caso dela já foi arquivado, não tem mais, não está tendo mais investigação nenhuma. Inclusive o cara já foi inocentado, está arquivado o caso, não está tendo investigação mais. O que a senhora acredita que aconteceu com a Juju? Pelo que a senhora teve conhecimento e daquilo que ouviu das pessoas que eram mais próximas dela. Eu acredito que ela foi assassinada, seu Dídio, por causa que uma pessoa não faz o que está no corpo dela sozinha. Muito hematoma? Muito, muito. Eu não tive coragem de ver o laudo do corpo, mas eu li, né? As pessoas que viram falaram para mim que não era para mim olhar, porque é para mim ter uma imagem dela como ela era. Aí eu não tive coragem. O momento é muito forte porque o laudo ele acaba trazendo aí toda a necropsia que é praticada pelo ML. O corpo ele é arrancado, retirado, rasgado.
é apontado de todos os hematomas, ali é feito um levantamento, só que toda aquela fala que é praticada dentro de um relatório, que é ofertado para a família do próprio ML, ele é muito técnico. Então a mãe não consegue entender nem tudo aquilo que ali está. Olhando as imagens de forma fria, para aquele que consegue enxergar ou ver, vai ver que a jovem ela está com vários hematomas. Agora esses hematomas eles foram criados de que forma? Foi um suicídio? O que aconteceu com a Juju ou a Juliana Alves, de 26 anos de idade? Quem pode afirmar para essa mãe o que teria acontecido e por que foi arquivado toda a investigação a qual foi arrolada na DHPP? Que seria aquilo que foi encontrado na roupa dela, que muitos acreditavam que seria um produto ou um veneno que era muito parecido, que teria na casa e que foi encontrado derramado na roupa dela. Não existe acusado, não existe culpado, foi um mal súbito que teve. A filha da senhora, ela sofreria de coração? Não, nossa. Tinha algum tipo de doença? Não, minha filha era saudável, ela não tinha doença nenhuma. No laudo deu quantos por cento de álcool no sangue dela? Muito pouco. Ela foi para casa consciente? Foi por causa que isso aí a própria amiga dela mandou mensagem para mim perguntando assim: Dona Elzita, mas o que aconteceu com a Juju? Ela tinha saído daqui de casa com o Mark, ela estava bem, montou na moto e ainda deu sinal, deu tchau para a amiga dela, que isso aí a menina falou para mim. Então, quer dizer, se a minha filha tivesse bêbada, ela ia montar na moto e sair dando tchau, seu Didi, não ia. Portanto, com a palavra às autoridades, a gente já pediu até uma avaliação técnica, alguém que entenda sobre laudo e aquilo que está escrito aí, que foi ofertado pelo IML. E eu acredito que a gente estará trazendo aí atualizações sobre o que aconteceu com Juliana Alves Pereira dos Santos, de 26 anos de idade, onde a morte é indeterminada ou causa indeterminada e a família até hoje não teve nenhum tipo de explicação. Hoje se completam 8 meses que essa jovem ela acabou aí tendo a morte confirmada dentro do Hospital Municipal de Cuiabá e posteriormente aquele que seria seu convivente, que estaria com ela num evento e foram para casa, ele acabou aí respondendo pela lesão corporal. Se ele responde por lesão corporal, a morte foi de quem então? É algo que pode ser questionável, né? Sim, se ele pegou lesão corporal, então existe outro assassino que tirou a vida da minha filha. Se não foi ele, foi outra pessoa, né? Por causa que ela não morreu de infarto, não morreu de asfixia, não morreu de envenenamento. Então ela foi assassinada. É isso que eu peço ajuda, né? Para quem puder me esclarecer isso aí, porque o laudo dela tem que ter uma causa de morte. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior, aconteceu. Tá na tela. Primeiramente, essa mãe aí tem uma educação imprescindível, né? O tempo todo tratando nosso repórter com extremo respeito. E ela só quer uma resposta do que realmente aconteceu. Do que realmente aconteceu com a Juliana Alves Pereira dos Santos. Ela só quer uma menina de 26 anos de idade, que saiu, estava saudável, segundo a mãe. Ela narrou aí que após sair da casa da amiga deu tchau, estava acompanhado, provavelmente aí do namorado, como ela disse, mas até o momento, passam-se 8 meses e a mãe até agora não tem um respaldo do que aconteceu com a filha. E o pior de tudo, as imagens que nós mostramos, dos hematomas, de tudo, acaba confundindo mais ainda a mãe. Acaba deixando a mãe em uma situação de vulnerabilidade sem saber o que de fato aconteceu. Ou seja, a Politec precisa trazer um respaldo. O Didio quer trazer mais atualizações pra gente, inclusive é do mesmo caso, né? Deixa eu voltar com o Didio aqui, só para ele atualizar, porque, Didio, pode ser que eu tenha até comentado de forma errônea aqui, por exemplo, mas aí você vê que a mãe, que tem uma educação aí fenomenal, só quer saber, em resumo, o que aconteceu com a filha, porque são muitas histórias truncadas, posso dizer assim, né, Didio? Com certeza, né? Com certeza, porque ficou uma morte assim, que não conseguiram explicar se falasse que foi um mal súbito, ou se ela fosse uma pessoa que tivesse passado por algo, ou ela teve ali um AVC ou algo parecido, teria que ser explicado de forma popular para que a mãe possa compreender. Agora, o que não consegue ligar é que aquele que é acusado na época, ele respondeu por lesão corporal. Aí a moça vai
entrou em óbito ou morreu no Hospital Municipal de Cuiabá. Aí a mãe quer saber, se ele apenas cometeu uma lesão corporal e foi condenado, depois a situação foi arquivada, de que minha filha morreu? Está no direito a mãe de querer saber. Eu acredito que mesmo que esteja arquivado, a própria Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa pode trazer esse esclarecimento, chamando essa mãe no gabinete do atual delegado titular para que possa aí explicar aquilo que aconteceu, qual foi a causa da morte e o que eles podem fazer para confortar o coração de uma mãe que há 8 meses ela acaba aí dormindo e acordando com a mesma pergunta. Agora,